Porque assim, o meu conhecimento de NBA tá no Space Jam, entendeu? Porque Exatamente. Já é uma geração fantástica. Essa camisa minha aqui, o Ricardo Bugarelli é muito fã, eu também muito fã, é do Drazen Petrovic, um croata lendário que jogava então no New Jersey Nets, que atualmente até Brooklyn Nets é a equipe. Mas essa camisa aqui é de 92, 93, e o Drazen Petrovic é um jogador histórico que morreu num acidente de carro em 93. Em 94 morreu o Ayrton Senna. Então eu sempre gosto de fazer essa comparação, que o que foi o Senna e a comoção para o Brasil, a morte do Senna, foi para a Croácia em relação ao Drazen Petrovic, que era um herói e tinha toda a questão da guerra na Iugoslávia, então o nacionalismo era muito pesado, ainda mais naquela época, e essa morte brutal dele gerou uma lenda, né? Até quando, por exemplo, teve um tenista croata que ganhou o Wimbledon, o Goran Ivanisevic. Ele, quando foi para a Croácia para celebrar, ele foi com a camisa do Petrovic. Então é uma referência do país, é uma lenda do basquete. Então aqui atrás está escrito Petrovic e foi muito próximo à morte do Senna. Então eu sempre faço essa conexão do impacto para cada país perder de uma forma brutal um herói do esporte. E o Petrovic, até para completar, Igor, o Petrovic, ele para mim, o maior jogador da história do basquete. Bugarelli ama basquete antes de amar a NBA. Pra mim, a maior referência que eu tenho de basquete é o Drazen Petrovic. Se você me perguntar, ele jogou mais que o Michael Jordan, pra mim sim, ele é a maior referência. Rapaz. Porque a NBA... Vou respeitar aqui. Pra você ter uma ideia, a NBA tem regras diferentes, é uma fantasia, né? É uma coisa que, por conta do Dream Team de 92, a gente tá falando hoje, em 2022, num podcast sobre NBA por conta da globalização e do Michael Jordan. Mas o cara que acompanhava basquete antes, o Drazen Petrovic, ele era o melhor jogador do esporte. Então, quer dizer, pra mim ele já tem esse apelo, e eu, mais velho que o Romulo, faço 51 anos, esse ano eu acompanhei desde o desenvolvimento do Petrovic. Então, assim, é um cara que me marcou muito. Eu lamento o fato de não ter visto ele pessoalmente, mas eu já vi o irmão dele, que foi técnico da seleção brasileira. E um outro detalhe em relação ao Petrovic, a influência que ele tem até hoje no basquete. O Petrovic foi um dos maiores arremessadores. Hoje, o basquete ele é contaminado pela bola de 3 pelo Stephen Curry. No primeiro título do Stephen Curry, o Curry dá uma das camisas dele, ele manda para a mãe do Petrovic colocar no museu do Petrovic em Zagreb. E a gente tem hoje, nessa semana... realmente... Essa semana, genial. Você tem sonoras do LeBron James sendo entrevistado em pós-jogo, em que ele fala, pra você, quem é um dos maiores? Ele sempre cita o Drazen Petrovic. E é do caralho você ver um americano exaltar um cara que não é americano, um cara estrangeiro. Que tava só começando naquele momento. Ele morreu no auge, com 27 anos de idade. Finalmente tendo uma sequência na NBA. Exato. Ele jogou na Europa, Real Madrid, anos 80. Ele tava na NBA finalmente tendo a sequência que ele não tinha conseguido no primeiro momento que entrou na liga. No meu time, inclusive, do coração, que é o Portland. Ele tava nos Nets tendo essa sequência. E essa coisa do nacionalismo, quando ele morreu em 93, foi um acidente na Alemanha, ele tava voltando de jogos da seleção da Croácia de qualificatório por europeu. Quer dizer, não era nem necessário, pro status que ele tinha, disputar esse torneio. Geralmente, jogador já na NBA, consagrado, ele pede a dispensa. Pra quê? Jogar o qualificatório pro europeu. Mas ele jogou. Era importante pro país, era a dissolução da coisa da guerra, esse nacionalismo muito forte, né? E voltou e teve acidente de carro no meio de 93. Então, caralho. Aproveitei que eu tô com a camisa aqui pra contar um pouco pra vocês. E você sabe que, assim, eu falei, a ESPN, normalmente ela fala, se vocês quiserem ir com camisa e tal, eu falei, eu vou pegar uma camisa de time e vou levar. E eu peguei a do Petrovic, porque eu também tenho essa camisa. Quase que a gente fez dos porque a camisa do Portland não é vendida. Porque a família do Petrovic, ela fez um acordo com só poder negociar produtos dele ligados ao New Jersey Nets. Por quê? Porque foi no New Jersey Nets que ele teve o espaço para ser essa estrela que ele era já no basquete europeu. O Portland botava ele no banco. Porque o Portland não tinha naquela época o espaço para os estrangeiros. Então o Portland tinha 2 jogadores muito sólidos nas posições 1 e 2. A NBA não tinha muito. A NBA inteira não tinha. Não era só culpa do Portland. Mas a minha rusga com o Portland é essa. Mas assim, se a gente tem o Curry, e essa semana tá rodando uma imagem do que o Curry, ele tá criança, sentado do lado do Petrovic no All-Star Game, um pouco antes do Petrovic morrer, porque o Petrovic vai concorrer ao torneio de 3 pontos. E o pai do Curry, que é um dos maiores também chutadores de 3 da época, o Del Curry, ele também ia participar. Então tá o
Del Curry sentado, o Petrovic do lado e o Stephen Curry criancinha tá no meio dos dois. Essa imagem tá rodando essa semana inteira, porque também é uma imagem que choca, porque é um cara que fez história e agora outro que traz a bola de 3 e a gente tá o Golden State muito próximo de mais uma Tô te falando que final. basquete é legal, viu? Já contamos uma história gostosa. O Petrovic, eu costumo falar o seguinte, Igor, o Petrovic ele era tão foda, cara, que ele fazia o Michael Jordan querer ser melhor. Então você tem duelos na internet, Chicago e New Jersey Nets, o Michael Jordan faz 40 pontos, o Petrovic faz 27, 28. Só que o Petrovic, ele pedia a bola, e tem um documentário 30x30 da ESPN, que é o Once Brothers, que conta justamente a história do Petrovic, a dissolução da Iugoslávia, e os caras, e ele fala exatamente isso. Os companheiros, o Kenny Anderson, o Derek Coleman, iam enfrentar o Michael Jordan. E o Petrovic fala assim, dá a bola pra mim, eu vou pra cima dele. O cara fala assim, é o Michael Jordan. Ele fala assim, cara, eu vou pra cima dele. O Petrovic não temia ninguém. E ele fazia o Michael Jordan ser melhor, querer ser melhor. Eu acho que só por esse fato é muito relevante pra quem não viu o Petrovic. Cara, nós estamos falando do Michael Jordan, que é o maior jogador da história do basquete profissional e pra todo mundo. Cara, se o Petrovic conseguiu fazer isso na cabeça do Michael Jordan, competitivo, você imagina o tamanho que esse cara era. Essa série é maravilhosa, Once Brothers, esse documentário, que ele é contado pelo Vlad Divac, que era um pivô, que era amigo do Petrovic, só que eles tinham rompido. Porque o Divac era sérvio e o Petrovic croata. Por causa da guerra lá. Por causa da guerra. Por causa da guerra. Né? Porque até a última vez que a Iugoslávia representou, né, foi em 90, Campeão do mundial, mundo. 2 anos antes da Olimpíada de Barcelona. E a Iugoslávia é campeã na Argentina, e no título, o Once Brothers até destaca, tem um croata, um torcedor que invade a quadra com uma bandeira da Croácia. E o Divac, numa reação na hora, né, abrupta, assim, ele pega e arranca a bandeira do cara. Isso aí faz com que o Petrovic rompa relações com o Divac. Que era amigo pessoal do cara. Amigo, assim, muito próximo. E até a morte ele não teve mais contato com o Petrovic, de conversa mesmo, um diálogo. E esse documentário é o Vlad Divac contando toda a história e pela primeira vez voltando à Croácia e visitando a mãe do Petrovic. E visitando o túmulo do cara. Visitando termina o documentário ele visitando o túmulo, é o reencontro dele, entre aspas, indo até o Petrovic no túmulo do Petrovic. Porque depois eles jogavam na NBA, mas quando tinha um jogo de um contra o outro, o Petrovic ignorava o Divac. Por conta disso aí, porque o campeão do mundo em 90 foi a Iugoslávia, unificada ainda, mas a guerra já estava começando. E a partir do momento que entra uma bandeira da Croácia, o Divac, a reação dele foi assim, cara, aqui não é Croácia, nem Sérvia, nem Montenegro, nem Bósnia, nem ninguém. Aqui é a Iugoslávia campeã do mundo. Só que isso, os croatas usaram também para, tá vendo? O cara menosprezou a nossa bandeira e nosso país. Isso e é aí pesado. rompeu essa ligação. É uma coisa pesada, mas é pra mim o melhor documentário até Cara, hoje. se fudeu por causa de um cara que invadiu a porra da quadra. Ele causou uma situação... É porque estava tudo muito delicado, né? Imagina, a Iugoslávia defendendo, só que bomba para tudo que é lado. Um país com croatas, com eslovenos, com sérvios. Era difícil, né? Manter um ambiente bom, sim. um cenário desse. Né? Ainda situação- esse filho da puta com a bandeira. pô. Aí tá. A situação é tão difícil, porque aí tem o europeu de 95, Iugoslávia, Lituânia na final e a Croácia é bronze. E aí a Croácia sobe no pódio com um bronze e o técnico da seleção da Croácia era o irmão do Petrovic, o Aleksandar Petrovic, que foi técnico da seleção brasileira de basquete. E aí a Croácia sobe no pódio para receber a medalha, né? A Iugoslávia no topo e a Lituânia na prata. A hora que a Croácia recebe o bronze, ela vai embora. Sai. Deixa Ela o pódio. sai porque era uma ordem do presidente da Croácia. Até o Aleksandar Petrovic confirmou pra gente. Ele falou assim, cara, chegou uma informação, tipo, a gente vai receber o bronze e nós vamos sair do pódio. Porque a gente não vai ficar pra Iugoslávia receber o ouro. 5 anos antes, eles eram do mesmo time. 5 anos antes eles eram Caralho. do mesmo time. Então, quer dizer, olha o que reverberou do presidente do país ligar pro técnico da seleção, o presidente da federação croata e falar, vocês têm que descer do pódio. E foi o que aconteceu. E a Iugoslávia recebe o ouro com o pódio do bronze vazio, sem os caras do lado.